Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente gera um analisador léxico. O que é um analisador léxico mesmo? É aquela primeira fase do compilador responsável por ler um arquivo fonte, escrito numa determinada linguagem, ler caractere por caractere e identificar os tokens, identificar os identificadores, as palavras reservadas, tudo o que o analisador sintático vai precisar depois numa etapa seguinte, né? Ou qualquer tipo de reconhecimento de tokens dentro de uma linguagem, na verdade, eu posso utilizar, certo? No exemplo que a gente vai construir, eu vou fazer um reconhecedor de e-mails, ver se o e-mail está válido ou não, e usar um analisador léxico para isso, certo? A gente consegue construir um analisador léxico em qualquer linguagem de programação, porque ele basicamente depende de reconhecer as expressões regulares que batem com a definição dos tokens, e a gente faz isso por meio de um autômato finito. Acontece que pode dar bastante trabalho fazer isso se a especificação do nosso analisador for muito grande. Então o gerador de analisadores léxicos ele ajuda a gente nisso. O que eu vou mostrar se chama Flex, é uma versão GNU do Lex. E bom, como a gente usa ele? São três momentos distintos, na verdade, né? Primeiro a gente escreve a especificação dele em um formato próprio dele, quase linguagem C, que é o programa fonte Lex. Ali eu vou colocar as definições, já vou mostrar isso. Depois a gente passa por executável do Flex, ele vai gerar um arquivo, que diz aqui compilador Lex, na verdade ele vai gerar um arquivo C, com esse nome aqui, lex.yy.c. Esse arquivo C contém todas as todo o código fonte do nosso analisador léxico, nos poupou todo o trabalho de escrever ele. A partir de algumas regras, ele gera aquele código todo. Esse código aqui a gente pode compilar ele com o GCC, com um compilador qualquer de C, e vai gerar um executável, que aí sim é o nosso analisador léxico propriamente dito. Esse executável, a gente vai poder dar entrada nele via teclado, via um arquivo fonte texto, e ele vai nos produzir uma sequência de tokens identificados como saída, certo? Existem outros geradores de analisadores léxicos, como JFlex, tem gerador para C# e outras linguagens. Eu vou mostrar esse que é em C, tá certo? Ele está disponível aqui já está na versão 2.6.4 aqui no GitHub, se vocês pesquisarem aí por esse endereço que aparece aqui. Ou então pode usar o executável que eu estou disponibilizando junto na descrição do vídeo aqui, é um instalador para Windows. Acho que você vai ter que baixar os códigos fonte e compilar ainda, tá? Então, tanto faz, certo? Essa versão que eu tenho aqui funciona. Ela é esse executável aqui, então, que eu vou disponibilizar, certo? Instala ele. E, bom, esse é o caminho que ele vai instalar. Esse é o caminho onde vai ficar meu executável. Eu vou precisar desse caminho para compilar ou para gerar o meu código, tá bom? Vamos colocar aquele caminho lá. Flex.exe. Esse carinha aqui é que é o executável que, por linha de comando, a gente vai precisar acessar para gerar o nosso código fonte, tá certo? Então eu já deixei pronto aqui no meu diretório aqui de trabalho, disciplina de compiladores, Flex, email.l, é um arquivo fonte em linguagem Lex que já preparei previamente aqui, certo? Que eu estou disponibilizando junto aqui também, com os passos inclusive que precisa para gerar. A primeira parte dessa especificação, essa parte aqui, é composta de declarações. A gente usa isso aqui para colocar, para definir os nossos tokens como constantes, certo? Define é uma definição de constante em C, né? Você vai colocar um valor inteiro para ele e depois a gente vai usar isso aqui, certo? Colocando dessa forma aqui, entre símbolo de porcento abre chaves e símbolo de porcento fecha chaves, isso faz com que esse trecho aqui seja copiado inteiramente lá para o C sem fazer nenhuma consideração. O que vem a seguir aqui, o compilador do gerador léxico vai fazer modificações, tá? Primeira parte aqui são as definições regulares. Aqui eu poderia essa parte é opcional. Então eu vou explicar isso aqui primeiro. Essa parte aqui, porcento,
e termina com por cento, é onde a gente coloca as regras de tradução. Tá? Quando bater com essa expressão regular aqui, qual token que tem que ser retornado? Esse aqui. Quando bater com essa expressão regular aqui, qual token que tem que ser retornado? Essa aqui. Então eu poderia colocar diretamente, ó, essa expressão regular aqui. Quando bater com essa expressão regular aqui, retorna isso aqui. Tá? Lembrando, eu estou fazendo um analisador léxico para reconhecer e-mails. Né? Como é que é um e-mail válido? O e-mail válido é algo assim, né? ivan@gmail.com seria válido, certo? Tem que ter o arroba, depois tem que ter alguma coisa com ponto, né? Só isso aqui não seria válido, perfeito? Assim não seria válido, né? Várias outras situações, começar já com um arroba não seria válido, perfeito? Tá, então eu defini que, bom, o e-mail tem que ter um e-mail válido, né? E-mail válido seria algo assim. Então ele tem que ter o que eu chamei de parte, essa parte do e-mail e essa segunda parte do e-mail. É um identificador normal que pode ter o quê? Pode ter letras minúsculas de A a Z e dígitos de 0 a 9. Certo? Mais diz que isso pode se repetir quantas vezes quiser. Essa é a expressão regular que define as duas partes do meu e-mail. Essa parte e essa parte. Perfeito? Muito bem. Então, que tokens eu vou ter? Vou ter a parte, vou ter o arroba, vou ter o ponto. E eu defini aqui um fim. Eu quero que quando der um enter, reconheça já e seja o caractere de... o fim da minha entrada seja justamente quando tiver uma barra N, uma quebra de linha. Perfeito? Deixa eu apagar isso aqui então. Ou deixar. Ó, então, o barra N, ó, ele vai ser o meu fim. Tá? O barra N é o meu fim. Se tiver espaço ou barra T de tabulação, eu vou retornar nada, vou ignorar. Certo? Isso aqui é a forma de ignorar, como o compilador sempre ignora os comentários, né? Ignora os espaços, as quebras de linha por vezes são ignoradas também, né? No meu caso, eu estou usando a quebra de linha para identificar o final da minha entrada, ok? Essas definições, então, podem aparecer ou não, né? Se elas aparecerem aqui, significa que quando eu usar a parte aqui, minúsculo, né? Eu estou falando dessa expressão regular aqui, certo? É como se ela estivesse aqui nesse lugar. As outras expressões regulares eu coloquei direto aqui. Tá? Poderia ter colocado uma outra aqui que seria vazios. E essa definição aqui. Vazios é espaço ou tab e mais, pode se repetir quantas vezes quiser, eu colocaria aqui. Certo? Então, obrigatório isso aqui e isso aqui, onde vai ter as regras de tradução. Certo? E, bom, os procedimentos auxiliares. Aqui a gente vai ter que fazer ou algum código para a gente testar o nosso analisador léxico, ou simplesmente colocar alguma saída, fazer um laço percorrendo ele. É o que eu estou fazendo aqui, né? Não, porque é só uma parte do compilador. Eu não tenho aqui a parte do analisador sintático. Tampouco eu precisaria, só um validador de e-mail, né? Então essa é a parte aqui onde eu estou usando para testar os tokens e ver o que acontece. Tá? Aqui eu escrevo um programa em C normal, quase normal. Tá? Botei o include do meu stdio.h, posso colocar quantas funções eu quiser, inclusive eu tive que colocar essa função aqui, ó, ywrap, retornando 1, pela falta de uma biblioteca na hora de linkar esse programa aqui, faltou essa biblioteca aqui, eu não tinha, e aí eu fixei aqui, pelo que eu vi não faz falta aqui essa função. Tá? Começa no main, e aí o que o meu programa faz, para vocês entenderem? Ele vai funcionar de duas formas. Ao executar ele, eu vou poder dar entrada de e-mails via teclado, digitando o e-mail aqui, dando um enter, ou eu poderia passar por parâmetro, por linha de comando, né? O nome de um arquivo texto com vários e-mails e ele validar todos eles.
Então, essa é a primeira diferença particularidade que eu tenho aqui. Essa primeira linha aqui é só para incrementar o argc, porque o nome do programa no Windows, né, vem como primeiro argumento já. Se for passado algum argumento por parâmetro, então, eu abro esse nome de arquivo, tem que ser o nome de um arquivo que for passado para o meu programa. Abro ele e seto o meu YYIN. O que é isso aqui? Esse aqui é a minha sequência de entrada que o analisador vai operar. Ele vai operar em cima desse buffer aqui, que pode ser tanto de um arquivo, que é o caso daqui, ou quando não for passado por parâmetro, pelo stdin, que é a entrada via console do C, tá bom? Então tá, o meu analisador léxico vai usar isso de entrada. Ele vai ler caractere por caractere, ou do console, ou do arquivo, ok? Como eu faço essa leitura caractere por caractere, na verdade a função ylex, que não fui eu que criei, ela está disponível aqui para mim, né? Por isso que eu disse que é quase igual um programa C, tem essas funções a mais que eu posso usar. Ele vai fazer essa leitura, essa busca caractere por caractere até encontrar um token válido. Ao encontrar um token válido, né, cuja definição bata com alguma dessas aqui, uma dessas expressões regulares, ele vai me retornar aqui, ó, o val. Tá? O que é o meu val? É o lugar onde eu vou ter o token dentro. É um inteiro, claro. Por quê? É um inteiro porque meus tokens são todos constantes inteiras, certo? Então eu vou ficar fazendo um while aqui, enquanto o analisador léxico me conseguir retornar tokens válidos, né? Quando isso aqui retornar 0, então é um momento que ele parou de reconhecer tokens, não encontrou mais, chegou no final, né? Ou então eu ainda fiz o tratamento adicional de ter o /n e o /n também ser considerado meu fim. Então, quando eu encontro um /n, significa que chegou ao final aquele e-mail, certo? Enquanto que aqui, quando isso aqui retornar 0, significa que, bom, chegou ao final todo o meu arquivo. Né? Bom, se chegou ao final, terminou a leitura. Né? Aqui eu estou fazendo a questão de contar os e-mails válidos quando é um arquivo, né? Mas caso não seja, caso não tenha chegado ao final, vou mostrar como é o reconhecimento de parte por parte. Estou fazendo um switch do estado. Tá? Aqui também estou implementando uma máquina de estados, como se fosse, né? Começando com o estado 0, que é ter encontrado a primeira parte do meu e-mail. O Ivan lá, do ivan@gmail.com. Né? Então, começa com 0, obviamente. Então, a primeira parte tem que ser uma daquelas partes de e-mail, um identificador válido de e-mail, né? Se for, ele vai para o estado 1. Se não, permanece no estado 0. Tá, estando no estado 1, ou seja, eu já tenho o Ivan. Né? Aqui eu já tenho algo assim. Ivan. Certo? Tá. Aí, se o próximo token que veio é o arroba, então beleza, vai para o estado 2, porque aí eu já tenho Ivan arroba. Certo? Se não, ainda pode ser que eu ainda esteja, então, lendo uma primeira parte, eu volto, na verdade, não era válido, vou tentar encontrar o próximo token válido, né? É o que se faz na prática no compilador também. Isso aqui vai dar erro, porque tinha uma parte inválida, ok, mas o analisador tenta continuar. Então, volta para o estado 1 e, bom, era uma parte, né? Então, tá, então tenta começar de novo a partir dessa parte. Ou então, não era uma parte, volta lá para o estado 0. Certo? Se eu já estiver no estado 2, ou seja, eu tenho Ivan arroba, eu preciso ter mais uma parte do e-mail, né? Aí eu vou para o estado 3. Se for algo assim, ivan@gmail. Aí eu vou para o estado 3. Caso não seja, volta lá para o estado 0. Estando no estado 3, é hora de ter o ponto. E se for o ponto, então vai para o estado 4, aí eu tenho isso aqui. @gmail. Ok? Se não, se é uma parte, vai para o estado 1. Se não é nada disso ainda, volta lá para o estado 0 e tenta começar de novo a partir do início. Estando no estado 4, significa que eu já tenho tudo isso aqui. Então, se eu tiver mais uma parte, mais um identificador, tipo o com, né, ou br, então significa que aí sim
tem um e-mail válido. Eu vou ter algo assim. Ivan. Ó, Ivan é a parte, né? Token parte. @ Gmail. Gmail é parte, né? Ponto com. Com é novamente parte. Tá? Se não for, então, tá, pode ser que eu volte para o estado 1 ou pode ser que eu volte para o estado 0. Estado 5 é um novo e-mail completo. Eu incremento o meu contador de e-mails, caso venha do arquivo, eu quero dizer quantos são válidos ou não, né? Incremento o meu contador de e-mails. Ou pode ser que eu tenha ainda uma situação assim, ó. Estou no estado 5, né? E caso já seja um novo e-mail, então, né? Ele vai para... pode começar a ler o próximo e-mail, então, ó, volta para o estado 1, né? Ou então pode ser mais um ponto, porque eu posso ter algo assim, ó. Ivan @gmail.com.br, certo? Então, se for um estado, for um ponto, volta para o estado 4, certo? Essa é a minha lógica aqui que eu implementei na minha máquina de estados aqui para validar o analisador léxico, para ver se ele está funcionando corretamente. Tá? Mas como eu compilo ele, como eu gero meu analisador léxico propriamente dito, eu salvei aqui esse projeto, eu vou ter que fazer o seguinte, vou abrir o prompt de comando, cmd, certo? Eu tenho que me posicionar nesse diretório. Eu vou copiar aqui o endereço desse diretório aqui, ó. Então eu me posiciono nesse diretório, cd, certo? Estou posicionado no diretório onde tem o arquivo email.l, que é meu código fonte, né? E aí aqui eu vou compilar ele com o flex, que está lá naquele C, program files, GNU Win32, /bin, flex.exe. Né? Esse que eu vou usar, não é o flex++, é o flex.exe. Então aqui eu vou, eu tenho que botar entre aspas, né, que tem um espaço aqui, /flex.exe, ó, certo? Passando por parâmetro email.l. Ficou pequeno aqui, ficou ruim de ver. Deixa eu reduzir aqui, tá? Passando por parâmetro, email.l. Só que quebrou, ficou em 2 linhas, certo? Não é um comando só. Né? Ao dar Enter, ele vai passar para o Flex, então, que é esse programa que vai ler essa especificação e vai gerar o arquivo fonte correspondente. Então lá vai gerar um novo arquivo, lá, um arquivo .c. Vou dar um Enter aqui. Ó. Aqui na pasta onde eu estava, então foi gerado um arquivo de código-fonte, arquivo C, lexy.c, o qual agora eu posso abrir aqui com um compilador de C normal. Ó, eu estou usando DevC, certo? E aqui está um monte de código que foi gerado, certo? Definições, constantes, toda a questão dos autômatos finitos, outras funções que precisa, a movimentação entre os estados para reconhecer os autômatos, certo? E o nosso código lá, a tradução das regras, ó, os cases de cada regra, tá? E bom, se eu fiz tudo certo, e lá embaixo está o meu programa main, tal e qual como eu coloquei, sem diferença nenhuma, né? Que é onde vai ser efetivamente validado então o meu programa. Tá? Aqui eu vou só compilar agora então. Por que eu recomendo usar o DevC aqui? Porque se a gente fizer alguma especificação errada, pode ser que tenhamos um erro no código fonte e o DevC já nos ajuda a encontrar ele, né? Poderia passar direto lá GCC e só compilar ele, né? Ó, então ele gerou aqui um executável. Quando eu vou abrir esse aqui, ele não tem nenhum tratamento com o usuário aqui, mas a ideia é que ele, o usuário então digite. Como eu não passei nada por parâmetro, ele não está esperando um arquivo, né? Estão vendo? Ó? Ele não passei por parâmetro, então argc está 0. Então ele entrou aqui. Então a entrada, o meu YYIN vai ser o stdin, vai ser o console. Ivan, será que isso é válido? É só uma parte. Ó, eu fiz ele imprimir o token e o conteúdo dele, certo? Acho que eu esqueci de mostrar antes. Dentro desse while aqui, ó, primeira linha aqui, só para ajudar a gente, estou dando um printf do token,
Token é um inteiro, né, da minha constante lá. E o texto, YYText, me tem o texto do lexema que foi lido naquele momento, né? E eu preciso disso para quê? Quando for um identificador, eu preciso saber o conteúdo do identificador, né? Quando for uma string, eu preciso saber o conteúdo que tem ali dentro, se for um número, né? Não basta o token, né? Lembrando que o analisador léxico sempre trabalha com pares, né? Token e valor. As palavras reservadas não têm valor de atributo. Se for um programa if, while, alguma coisa assim, o while não tem valor de atributo. Mas se for um identificador, variável x, bom, é um identificador, mas eu preciso saber o nome daquele identificador, x. Tá? Então YText vai ter esse conteúdo ali dentro. E aí no printf eu botei as duas informações para nos ajudar. E-mail inválido, era só Ivan, não tem, né? Faltou um monte de coisa. Será que Ivan, arroba? Não, é inválido também. Ivan, arroba, gmail.com.br. Agora, um e-mail válido encontrado. Ó. Olha os tokens que ele identificou. Token 1, que é parte, Ivan. Token 2, o arroba. Token 1 de novo, porque bate com parte, né? Gmail, só que eu escrevi... Faltou o L do Gmail, que foi erro meu, ó. Mas é válido, né? Por mais que esse domínio talvez não exista, bom, não estou analisando o domínio, né? Sim, se é um conteúdo válido para ser a segunda parte do e-mail. Depois vem o ponto, ó, né? Token 3, repete o token 1 parte, repete o token 3 ponto, repete o token 1 parte, e aí o token menos 1, que é o de finalização do e-mail para identificar que eu devo ir para o próximo e-mail, se fosse o caso, né? E aqui eu justamente me permite, então, colocar novos e-mails, inválido, né? Inválido, etc. Tá certo? Muito bem. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado aí a compreender a geração do analisador léxico, tá certo? E, como sempre, desejo a todos aí bons estudos e uma excelente semana. Até mais.